não dá conta dos nossos problemas. Então não há nenhum tipo de limite geográfico em relação a isso. O sul global aqui ele é um conceito filosófico, ele não é um conceito geográfico. Gente, esse sul global ele é também anti-imperial. E ele vai funcionar e vai ser uma espécie de solo epistemológico de onde surgirão os conhecimentos em todos os lugares onde você tem uma elite econômica, onde você tem uma elite cultural, onde você tem lutas que sejam anticoloniais e que sejam lutas anticapitalistas. Então, isso é um ponto, acho que, importante para a gente poder avançar. Eu trago o nome de algumas dessas pessoas. A gente tem muita gente, mas eu trouxe alguns apenas para ajudar a gente a nomear e até para incentivar vocês também a procurarem esses pensadores e essas pensadoras depois. O Aníbal Quijano, que morreu há pouco tempo, Nilma Lino Gomes, professora na UFMG, o Henrique Dussel, o próprio Boaventura de Souza Santos, e faço referência também a uma moçambiquenha, hoje morando em Portugal, que é a Maria Paula Menezes. Mas hoje já daria para dizer para vocês que tem centenas e centenas de pensadores e pensadoras que estão produzindo nas mais diversas áreas do saber em relação ou dentro dessas epistemologias do Sul. Segunda questão, gente, como que se articulam essas epistemologias do Sul com a crítica ao eurocentrismo? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: ir contra o eurocentrismo não é discurso de ressentido, porque eu também já tenho sentido isso um pouco. É que o pessoal fala, coitada, ela não conseguiu ir para a Europa, então está ressentida por mal do eurocentrismo. Não é o ponto. Vai para Cuba e fala, dá a passagem, né? Porque não tem dinheiro para pagar, né? Legal quando manda você ir para Cuba, ou volta para Cuba. Volta eu acho bom, né? Porque volta para Cuba, às vezes você fala, poxa, mas nem deu para eu ir ainda, você já está querendo que eu volte, né? Mas enfim. A Venezuela é o novo... Exatamente. A gente pode só para Roraima, agora já resolve, não precisa nem atravessar, exatamente. Gente, fazer uma crítica ao eurocentrismo não tem nada a ver com ressentimento. É claro que a gente fica chateado com muitas coisas, mas não é isso que motiva, né, a produção teórica. Eu quero dizer para vocês o seguinte, uma perspectiva eurocêntrica, ela é muito burra. Esse é o grande problema da filosofia com o eurocentrismo. Porque o que acontece? Ela é muito limitada. O eurocentrismo, ele apresenta um pedacinho desse tamanho do humano, um pedacinho desse tamanho do território, um pedacinho desse tamanho do mundo, um pedacinho desse tamanho da política, e diz que aquilo diz respeito a todo mundo. Isso é muito ruim do ponto de vista cognitivo. Quer dizer, se eu conheço Santo André, só lá o Jardim Bela Vista, como que eu posso falar que Santo André é o Jardim Bela Vista? O que a gente diria de uma pessoa que afirma isso? Eu ia falar, não, e o Alvarenga, e o Jardim Santo André, e o centro. Esses outros lugares não são o Jardim Bela Vista. Gente, é simples assim. A crítica ao eurocentrismo, ela é uma crítica a uma perspectiva muito limitada, né? Quando eu estou mais brava, eu costumo dizer que é uma cegueira, é uma crítica à cegueira. Você olha um pedacinho de algo e generaliza, né, dizendo que todos os lugares, todas as pessoas compartilham, então, né, desse algo. Então, essa crítica ao eurocentrismo, antes de qualquer coisa, ela é isso. Nós queremos compreender as coisas da maneira como elas se apresentam e, portanto, eu preciso compreender na complexidade, eu não posso compreender a partir apenas de uma perspectiva. O que essa crítica ao eurocentrismo dentro das epistemologias do Sul também nos trazem? Elas nos trazem o que o Boaventura vai chamar de combate ao epistemicídio. Então, o que todos esses teóricos e teóricas dizem? Mataram todos os conhecimentos que foram produzidos pela humanidade. Só sobrou esse. Quantas vezes vocês já não escutaram? Não tem filosofia na África, não tem filosofia na América Latina, não tem... no Oriente é sabedoria, não é filosofia, né? Como assim não tem? Na verdade, ao longo do tempo a gente foi descobrindo que esses conhecimentos, ou eles foram assassinados, ou eles nem sequer foram assassinados, simplesmente ninguém olha para eles, né? Então, quando a gente acha que para saber do humano eu só tenho que ler Aristóteles, é o mesmo tipo de raciocínio que a gente faria se achasse que ao conhecer um bairro da cidade, eu compreendo a cidade como um todo. Gente, filósofos e filósofas que se prezam não podem cometer esse tipo de erro, concorda? Eu não posso tomar um pedacinho, né, de uma realidade e considerá-la como um todo. A proposta das epistemologias do Sul não é silenciar os conhecimentos já produzidos, e sim abrir perspectivas.
Então não é para ficar concorrendo com o europeu, entendeu? Falar, ah, não, o Dussel fala melhor do ser humano do que o Heidegger. Não, gente. Duvido que se o Dussel for descrever o alemão do começo do século XX, ele descreva melhor do que o Heidegger. A questão é essa, né? Cada um fala até onde alcança, até onde os olhos alcançam. Como é que você vai colocar um argentino para falar da Alemanha, da República de Weimar? Gente, desculpa, não vai dar muito certo, né? Então a questão não é silenciar o Heidegger ou dar voz ao Dussel, mas dar voz a todo mundo. Agora, gente, nesse processo de abertura de perspectiva, começa a acontecer um problema. Às vezes a gente começa a escutar determinadas teorias que depõem contra nós, diretamente. Então, quando você diz, por exemplo, que o ser humano é racional e que a razão ela é ligada especificamente à sua capacidade matemática, e tem uma comunidade escolar inteira que não sabe matemática, a gente começa a perceber que a gente está usando uma concepção antropológica que depõe contra os nossos próprios estudantes. Se eu seguir nessa linha, eu vou ter que olhar para o menino e falar, você não é humano, lamento. Né? Vocês percebem? Então, a gente também não pode ser bonzinho demais e achar que a questão é só dar voz para todo mundo. A gente tem que escutar e, ao mesmo tempo, ponderar para saber se tem algum vínculo ou não com aquilo que a gente está pensando naquele momento. Mas eu insisto, não se trata de negar o saber europeu, não é esse ponto. Inclusive porque negar o saber europeu é, de alguma maneira, negar a nós mesmos também, já que nós também fazemos parte disso, nós somos parte de todo esse processo. Né? Chegar num purismo africano ou num purismo latino-americano também não nos diz. Eu tenho usado muito a expressão afro-atlântica ou transatlântica. Nós estamos em lugar de passagem de muitas coisas, então também não adianta trocar uma perspectiva, né, por uma outra. Eu vou passar do tempo, você me avisa. Gente, além de matar o conhecimento de todos os povos, que não sejam o povo europeu ou determinadas áreas do estadunidense, a gente também tem a morte dos saberes que não são científicos, ou a morte dos saberes que não são necessariamente filosóficos, segundo o critério do que o europeu diz que é filosofia. Né? Isso também é algo muito sério, porque nós paramos de escutar muita gente que sabe das coisas. Essa classificação que a gente faz inúmeras vezes nas aulas de filosofia, de que existe uma hierarquia entre o senso comum, entre a filosofia, entre a ciência, inclusive eles colocam na escadinha, né, um inferior ao outro, isso é absolutamente sem sentido, gente. Primeiro, porque os conhecimentos do senso comum, muitas vezes, e muitos conhecimentos do senso comum, servem muito bem para resolver muitos problemas do senso comum, enquanto não necessariamente a filosofia consegue resolvê-los. As pessoas aprendem muitas coisas também pelo senso comum. O outro grande engano nessa afirmação é dizer que na filosofia e na ciência não tem senso comum. Né? Convenhamos, cheio do chamado senso comum no sentido pejorativo, também na filosofia e também na ciência. Acabei de dar um exemplo para vocês agora. Tomar a parte pelo todo é bem a cara do senso comum. Bom, então a filosofia está perdida, né? Porque a gente faz isso com muita frequência. Então a gente começar a se criticar um pouco também em relação a isso. As epistemologias do Sul, gente, elas não são simplesmente um conjunto de teorias. O Boaventura insiste muito que nós teremos que desenvolver a nossa capacidade de criar marcos conceituais diferentes dos marcos que nós criamos até agora. Então, rigor. Conhecimento produzido precisa ter rigor? Sim, mas o que é rigor? Certo? Conhecimento precisa ser provado? Conhecimento precisa ser verdadeiro? Ok, mas o que é verdade? O que é prova? Qual que é o crivo que eu vou usar para esse tipo de coisa? Se você vai procurar dentro das epistemologias do Sul, você vai encontrar outros crivos para poder você avaliar se aquilo é ou não vigente, se aquilo é ou não válido. O que mais se diz dentro desse conjunto de autores é que nós teríamos que superar o que eles chamam de fratura epistêmica. A gente fez grandes fraturas dentro desse conhecimento todo que foi sendo produzido e não está conseguindo operar o nosso pensamento a nosso favor, minimamente para compreender a realidade e para ajudar a gente a se articular diante dos problemas que a gente tem que enfrentar. Uma terceira questão, gente. No contexto da discussão de hoje, de que maneira que as epistemologias do Sul poderão nos ajudar, então, a pensar um pouco a BNCC e uma expressão que vocês usam aqui no conjunto geral do evento, que é a ideia do exílio da filosofia. Só essa imagem já dá uma fala inteira, né?
Eu vim para cá pensando se em algum momento a filosofia não ficou no exílio, né? Porque parece que é o lugar que ela mais gosta. Mesmo quando a gente está dentro da escola, a gente está exilado, né? Mas, enfim, acho que vale a pena a gente pensar um pouco nisso. Mas, gente, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em todos os referenciais teóricos mais gerais que a gente tem, da esquerda à direita. Todos eles estão dentro das nossas histórias de filosofia. Dos livros de história da filosofia, a gente tem, né, várias visões dentro desses dois escopos. Vamos pensar no seguinte. Os referenciais que nós temos, todos os referenciais que nós temos até agora, eles são suficientes para a gente poder avaliar de maneira precisa e principalmente conseguir elaborar a intervenção para o que nós estamos vivendo agora. Gente, nós nos acostumamos a acompanhar a entrada e a saída da filosofia, né? Ela vai e ela volta. Nós temos referenciais teóricos para avaliar isso. Um deles, por exemplo, diz que projetos políticos não querem um aluno crítico. Determinados projetos políticos que são implantados no Brasil não querem a criticidade, portanto não querem o aluno crítico. Então eu poderia dizer que um dos motivos agora para que a filosofia mais uma vez, né, seja convidada a se retirar é que não querem a criticidade. Mas nós estamos aqui entre filósofos e filósofas. Eu quero provocar vocês no sentido. Será que é isso mesmo, gente? Será que nós realmente estamos cumprindo esse papel nas escolas de fazer o estudante, de fato, ficar crítico, ser crítico, ajudá-lo nisso de alguma maneira, ao ponto de um projeto ter sido construído especificamente para nos afastar? Será que esse é o ponto? Uma questão que eu quero colocar para vocês. Será que os referenciais todos que nós temos, que nos levariam apenas a pensar nisso, são suficientes? Ou será que quando a gente pensa na BNCC, atrelada à lei do novo ensino médio, que também não dá para descolar as duas coisas, né, gente? Porque falar só da BNCC, a história da BNCC é antiga, né? É antiga e não tem origem no governo Temer, né? Lá na LDB já está anunciada a BNCC. Eu estou colocando hífen, BNCC, lei do novo ensino médio. Porque as duas coisas, se não forem consideradas juntas, aí fica mais fraco ainda o discurso que a gente faz, né?